Então, vamos iniciar a nossa aulinha, tá? Olha só, eu acho bacana se você conseguir pegar o material, né, que está sendo disponibilizado em PDF e imprimir esse material, tá? E aí você vai acompanhando, eu acho que fica mais fácil a compreensão, tá bom? Ou mesmo se, eu dei uma lida no material e agora eu tô aqui, né, só assistindo as videoaulas sem problema nenhum, tá? Mas é bom que você tenha um suporte do material para você saber sobre aquilo que eu vou estar falando, tá? Comentando. Então, olha só, como eu já havia comentado no nosso vídeo de apresentação, nessa nossa semana nós vamos ter uma semaninha aí, tá? Para estudar sobre o processo de evolução, que nós chamamos de políticas públicas de saúde, tá? A evolução de todo esse processo histórico. Então, quando a gente fala desse processo histórico, o que a gente precisa observar? A gente precisa observar, claro, o fato histórico, né? Aquilo que aconteceu, é igual quando você estudou a história, né, do Brasil, qualquer história, né, na escola regular. E você também precisa saber o ano de acontecimento, né? Quando que isso aconteceu? Isso foi recente, isso foi há 10 anos, isso foi há 100 anos, isso foi há 200 anos, tá? Então a gente precisa ter essa concepção de tempo também, tá bom? Então olha só, o meu primeiro período, que é o período que tá aí no materialzinho de vocês, a gente começa falando sobre o período de 1500, tá bom? E o que foi esse período, André? Qual é a importância desse período para mim, né? Que você é um profissional aí, um acesso agente comunitário de saúde, né? Que vou trabalhar com essas ações de políticas públicas de saúde. Qual a importância de eu ter esse entendimento desse período de 1500, né? Quando esse Brasil está sendo descoberto. Então, olha só, quando a gente trata desse período, a gente fala muito da vinda dos portugueses, né? Então, a gente fala da colonização do país, do Brasil, o Brasil sendo colonizado por esses portugueses. E para a área da saúde pública, que é o que interessa para a gente, né, como profissional, a propagação dessas doenças que também elas possibilitaram, né, possibilitou existir essa propagação exatamente pela vinda desses colonizadores, né? Então aqui a gente sempre soube disso, que existia a nossa população indígena sem ter tido qualquer contato com outra civilização. E quando esses portugueses eles chegam, eles acabam também trazendo essas doenças que eram, né, próprias do país deles, e aí acaba existindo essa propagação na nossa população. Então, para a área da saúde pública, esse primeiro contato, essa primeira história, ela é importante para que você tenha essa noção, né? Como que aconteceu? Como é que a gente trata da questão da doença no nosso país? Qual foi o primeiro relato, né? De onde que veio? Então, tem toda essa relação, tá? Dessa colonização, da vinda dos portugueses, possibilitando essa propagação dessas doenças. Outra coisa importante a ser ressaltada é que nesse período não existia qualquer sistema de saúde, qualquer ação direcionada à saúde, tá? Então se trabalhava de forma muito empírica quando a gente utiliza esse termo, é que é uma coisa muito rudimentar, que é uma coisa muito daquilo que passou de geração, de pai para filho, de avô, né? Usa um chazinho, utiliza uma ervinha, né? Naquela época eles falavam até dos boticários, né? Que eram os farmacêuticos da época, que eles manuseavam aquelas ervas, né? E tentavam fazer aqueles remédios, né, com aquela concepção, mas nada daquilo que existisse algo comprovado, né, cientificamente comprovado, tá? Então era de forma muito empírica, de forma muito rudimentar que eles trabalhavam essa questão da doença, tá? Visto também que a doença ela era tida como uma maldição divina, né, que Deus jogou uma maldição para essa pessoa, então tem toda essa conotação, tá bom? Mas é só para que vocês entendam que não existia nada, nenhum sistema, nada que possibilitasse uma assistência para essa pessoa caso ela adoecesse. Outra coisa também importante é porque a família real ela ficou sabendo, né, desse país, claro, um país altamente rico, né, um país que estava sendo colonizado, e a família real demonstra o interesse de vir ao Brasil. E quando ela demonstra esse interesse de vir ao Brasil, as autoridades da época, elas ficam assim muito temerosas, né? Elas ficam com medo. Gente, imagina a família real vindo ao Brasil e aqui cheio de doença, né? O povo tudo aqui doente, cheio de epidemia, o povo tudo morrendo, né? Imagine se um membro dessa família é acometido. Então eles começam a ter essa preocupação, né? Com essas pessoas que estão chegando de outros países e principalmente a vinda da família real. E o governo local propõe que seja feita alguma coisa, né? E o que foi esse alguma coisa, tá?
Aí eu já dou um pulinho, tá? Então o período de 1500 eu termino aqui, tá? Só mesmo para você ter esse conhecimento dessa propagação. E agora eu vou para um período que é um segundo período muito importante, que é o período de 1800, tá bom? André, o que teve de tão importante nesse período? Foi assim: como a gente estava tendo muitos problemas em relação a essa propagação exacerbada, que a gente não estava conseguindo controlar essas pessoas chegando ao país, mas também ao mesmo tempo transmitindo essas doenças, as autoridades da época, eles solicitaram ao médico, né, que é esse médico desse período, que é o período de 1800, o nome dele era Dr. Manuel. Então eles falaram com ele, conversaram com ele: pô, doutor Manuel, a gente não sabe mais o que a gente vai fazer, né? Por quê? Porque essas pessoas estão chegando, elas estão trazendo essas doenças, e aí tá existindo aqui uma propagação altíssima na população, tá todo mundo morrendo aqui, a gente não sabe mais como agir, como fazer, né? E aí doutor Manuel ficou bem pensativo e falou: gente, o que eu posso fazer, né, por essa população? E ele teve uma ideia, tá? Então, esse movimento criado por Dr. Manuel nesse período de 1800, nós chamamos de separação dos portos ou controle dos portos, tá? Então, se eu jogar qualquer pergunta nesse sentido lá no fórum para vocês, falando sobre esse período de 1800 de Dr. Manuel, vocês vão lembrar exatamente desse termo, tá? Que eu utilizei: controle dos portos ou separação dos portos. É a mesma coisa, tá bom? Deixa eu explicar o que significa. Então, é assim: o que o Dr. Manuel observou? Que essa propagação estava existindo quando essas pessoas chegavam através desses navios, né? Então elas ficavam meses e meses lá nesse mar até chegar ao Brasil. E essa aglomeração dentro desses navios, às vezes sem qualquer, né, fator de higiene ali adequado, proporcionava, né, essa propagação dessas doenças entre eles. E quando eles chegavam aqui, o que eles faziam? Eles espalhavam essa doença. Então o Dr. Manuel, pensando nisso, ele falou assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá para os portos, né? O navio, ele chega, ele atraca, né, num porto. Então ele teve essa ideia: vou lá para os portos, e aí quando esse navio chegar, eu vou começar a observar se algumas pessoas estão apresentando já alguns sinais de qualquer doença, né, ou algum sintoma. E aí, se ela já estiver apresentando, o que eu faço? Eu pego ela, não deixo ela seguir, deixo ela lá num galpão, em quarentena, deixo ela lá 40 dias para ver a evolução. E aí, se eu fizer isso, o que eu faço? Eu evito com que haja essa propagação, porque se eu deixar ela seguir, o que vai acontecer? Vai acabar que ela vai ter a possibilidade de transmitir isso daí para outras pessoas, tá? Então foi isso que o Dr. Manuel fez. Ele fez uma separação, por isso que a gente fala separação dos portos ou controle, porque existia um controle aí de quem estava doente e quem não estava doente, tá bom? Então isso daí foi a proposta de Dr. Manuel nesse período de 1800. Ainda nesse período, nós trabalhamos com 3 conceitos que nós chamamos conceitos do Dr. Manuel, porque foi ele que estabeleceu esses conceitos lá nesse período de 1800, que são os conceitos de endemia, epidemia e pandemia, tá? Todo profissional da área da saúde, tá, tem que ter esse conhecimento desse conceito, e principalmente vocês, né, que vocês vão trabalhar diretamente com atenção básica, e a gente fala literalmente dessas ações, né, epidêmicas, né, essa parte de doença que eu tenho controle, doença que eu não tenho controle, tá? Então eu vou explicar um pouquinho. Dr. Manuel, na hora que ele tentou conceituar, né, o conceito de endemia, epidemia e pandemia, ele falou o seguinte: para eu considerar uma doença endêmica, tá? Eu vou ter que conhecer a doença, eu vou ter que conhecer o local e o período que ela comete essa população. Então, exemplo, quando eu falo eu preciso conhecer a doença, então eu vou dar um exemplo: dengue. Dengue é uma doença, né? Aí ele fala: mas eu também preciso conhecer o local onde está acontecendo essa doença. Então, exemplo, eu estou ministrando aula aqui de Brasília. Aqui em Brasília eu vou colocar, sei lá, Gama, tá? Que é onde eu ministro aula no Pronatec, né? No Gama. Então, eu vou colocar Gama, é o meu local. O período é o período correlacionado à doença. A dengue é correlacionada à chuva, né? Então, eu também tenho um período. E o número de casos, quem me determina o número de casos é a vigilância epidemiológica. Por quê? Porque nós temos as doenças de notificação obrigatória. E essas doenças de notificação obrigatória, elas precisam ser notificadas à vigilância epidemiológica, tá? Então, a vigilância epidemiológica, ela tem mais ou menos uma noção de quantos casos eu vou ter ali naquela região, ou estou tendo naquela região. Então, olha só, eu tenho todas essas informações. Eu conheço a doença, tá? Porque ele falou que você tinha que conhecer a doença, o local, o período e o número de casos, né? Então, eu conheço a doença, que é a dengue.
eu sei que é no gama, eu sei que é no período de chuva e eu sei mais ou menos o número de casos, porque a vigilância me notificou, falou que eu tenho, sei lá, no gama 20 casos de dengue, ok? Então, olha só, através de todas essas informações, a gente consegue conceituar o que é uma doença endêmica, tá? Doença endêmica é uma doença que está sob controle. Por que está sob controle? Porque eu tenho todos esses fatores. Então, olha só, agora vai ficar mais fácil. Todos os anos, no mês de janeiro, sei lá se janeiro é o mês da chuva, mas eu vou colocar, tá? Porque tá correlacionado à chuva, né? Dengue, então eu vou falar mês de janeiro. Então, todos os anos, no mês de janeiro, no gama, eu tenho mais ou menos 20 casos de dengue, tá? Então, eu só consigo definir que essa doença é uma doença sob controle porque eu tenho todas essas informações. Mas se eu não tiver essas informações, não tem como eu falar que essa doença é uma doença, né, de controle, ou seja, é uma doença endêmica, tá? Exemplo, se eu não tiver a quantidade de casos, eu vou saber que é uma doença sob controle? Não. Se eu não souber nem o local onde essa doença comete, também não vou ter o controle sobre ela, tá? Então, o Dr. Manuel pensou isso. Ele falou, já sei. Para uma doença que eu estou tendo controle sobre ela, eu vou falar que é uma doença que eu conheço ela, que eu conheço o local onde está sendo acometido, que eu conheço o número de casos que está ali prevalecendo naquele local. Então, ele foi conceituando isso, tá bom? Então, para o seu entendimento, é só entender que doença endêmica, tá? Quando a gente fala de endemia, tá? É uma doença que eu ainda estou tendo um controle sobre ela naquele local, tá bom? Exemplo, acho que é Acre, né? Essa parte ali, a Amazônia, né? Quando você pega aquela Amazônia legal, né? Belém, é uma área altamente incidente de malária, né? Então, quando você vai para esse local, você tem que ter todas as precauções, a vacinação, tá? Então, a gente chama um local endêmico, tá? Que prevalece a doença, mas está sob controle, tá? Andréia, e se eu não tiver controle, tá? Se eu não conhecer o local, não conhecer a doença, não conhecer o número de casos. Então, ele usa outro termo, ele chama de epidemia. Então, a epidemia é uma doença sem controle, tá bom? Então, vocês vão atuar literalmente, né, nessa área, nessa linha de frente de uma doença que a gente tem controle, né, e de uma doença que passa a não ter mais controle. Então, a dengue, ela pode ser uma doença endêmica? Pode, se eu tiver controle sobre ela. Agora, a partir do momento que eu não tiver mais controle sobre ela, ela passa a ser uma doença epidêmica, tá? E o último termo que a gente usa é a pandemia. A pandemia é muito parecido com o conceito de epidemia, tá? É uma doença também sem controle, eu não tenho controle. A única coisa que diferencia é que a gente usa esse termo para falar em âmbito mundial, outros países, tá? Então é quando eu tenho uma propagação muito maior, né? Não só direcionada a um único país, porque epidemia a gente fala de um único país. Agora, quando existe a propagação para outros países, outros continentes ou mundialmente, aí a gente só muda o termo e fala de pandemia, tá bom? Então, o Dr. Manuel, nesse período de 1800, ele teve essa ideia de estabelecer esse conceito de endemia, doença sob controle, epidemia, doença que foge do controle, e a pandemia foge do controle também, mas mundialmente, entre outros países, tá bom? Então, fechamos aí o período de 1800 com o Dr. Manuel, tá? Nesse período, também ressalta-se que na cidade do Rio de Janeiro, existia assim, eram tão poucos médicos, né? Que em 1808 existiu a necessidade de ser criado, né, a primeira escola de medicina, né, para poder existir essa propagação dessa formação desses profissionais, e aí cria esse hospital, que é um hospital em Salvador, para proporcionar a formação desses profissionais médicos para eles poderem atuarem nessa frente, tá? Porque estava complicado, né? A gente tinha ali, eles relatam que na cidade do Rio de Janeiro existiam pouquíssimos médicos, então existe essa necessidade de ser criado, né, um hospital escola para trabalhar na formação desses profissionais médicos, tá? Vou para o próximo período, que é o período de 1900. O que é isso e qual a importância? O período de 1900 ele é marcado por um médico que ele foi um sanitarista, um epidemiologista, tá? Quando a gente fala de sanitarismo, a gente relaciona muito a parte de limpeza, dejetos, coleta de lixo, saneamento básico, esgoto, tá? E quando a gente fala de epidemiologia, a gente relaciona a doença, tá bom? Então, ele foi um dos maiores epidemiologistas sanitaristas e o nome dele foi Oswaldo Cruz, tá? Então, Oswaldo Cruz era esse médico. E aí, Oswaldo Cruz, ele foi convidado a participar, né, como chefe
desse setor de saúde pública no Brasil nesse período. E o presidente da época, que era Rodrigues Alves, ao convidar Oswaldo Cruz, né, por todo esse entendimento dele, né, por toda essa formação que ele tinha, Rodrigues Alves convidou Oswaldo Cruz e falou: Oswaldo Cruz, faz alguma coisa por essa população, porque essa população está morrendo. Por quê? Dr. Manuel, ele até tentou fazer aquela separação dos portos, né, controle dos portos. Deu certo? Deu certo, mas assim, não deu muito certo, porque algumas pessoas, quando ela chegava, elas ainda nem apresentavam os sinais nem os sintomas. Então, o que que acontecia, né? As pessoas chegavam ali, estavam boazinhas, partiam, já tinha doença lá incubada, e aí depois existia a propagação, tá? Então, esse foi o problema, que infelizmente ele não conseguiu, né, estabelecer o controle sobre isso, e aí as doenças continuaram sendo propagadas, tá? Então, quando vem a proposta de Oswaldo Cruz, ele vem com essa ideia, ele falou: não, gente, peraí, então vamos fazer assim, eu vou trabalhar com duas ações, né? Nós chamamos duas ações feitas por Oswaldo Cruz. A primeira nós chamamos sanitarismo campanhista. Ai, André, que palavra difícil. Não, meu cheiro, tá bom? O sanitarismo campanhista nada mais é do que uma campanha de limpeza, tá? Então é literalmente uma campanha de limpeza que ele fez ali na cidade do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro. Ele pegou aquelas casas, né, assim, aqueles barracos, jogou lá para longe, né, a população mais pobre. Por quê? Porque ele falou que essa limpeza era necessária, porque tudo isso era fonte de transmissão de doenças, aqueles roedores, né, barata, rato, tudo aquilo, o lixo acumulado. Então ele fez literalmente uma limpeza. Então essa limpeza que ele fez foi um movimento, né, feito por Oswaldo Cruz, nós chamamos de sanitarismo campanhista, tá? A mesma coisa, se eu jogar isso lá no fórum, se eu pedir uma questão para vocês, vocês vão lembrar disso, tá? É uma campanha de limpeza que foi feita na cidade, no centro do Rio de Janeiro. Só que olha só, meus cheiros, ele na verdade ele começou a limpar a cidade, só que ele pediu uma quantidade de alguns homens do exército para ajudá-los. A história fala mais ou menos de 1.500 homens, tá? Ajudando Oswaldo Cruz nessa limpeza. Só que ele começou a ir na casa das pessoas, acredita? Ele ia lá na casa da pessoa e falava: tá, aqui tem alguém aí? Aí a pessoa abria a casa, ele falava: ó, eu quero dar uma entradinha na sua casa, quero ver como é que tá, quero ver se tem algum doente acamado. Aí a pessoa falava assim: na minha casa não vai entrar não, meu filho, não. Aí ele falava: vou, porque eu tenho um homem do exército aqui, né? Porque como foram concedidos esses homens do exército, ele sempre andava com um. E pra que ele queria olhar a casa da pessoa? Para ver se estava limpa? Também. Mas na verdade ele queria ver se tinha algum paciente acamado lá. Por quê? Porque ele queria pegar esse paciente para não deixar lá. Porque se ele deixasse lá, ele tinha um entendimento que essa pessoa ia propagar para todo mundo da família e para outras pessoas. Então o que ele fazia? Ele chegava lá e falava: tem alguém acamado? Aí a dona da casa falava: tem, meu tio tá ali. Aí ele ia lá no quarto, pedia pro homem do exército tirar esse senhor lá da cama, aí colocar lá numa cadeira, pegar esse colchão onde esse senhor tava deitado, pegar todas as roupas dele, ir lá pro meio da rua e tacar fogo, né? E depois, como se não bastasse fazer tudo isso, que ele fazia? Ele pegava esse senhor, levava lá para aquele galpão e deixava lá em quarentena até morrer, ou então, se Deus tivesse piedade, aconteceu alguma coisa, tá? Então era isso que era feito. E eu te pergunto, meu cheiro, dava certo isso? Uma pessoa chegar na tua casa, sair queimando teu colchão e tuas roupas? Não, a população começa a se revoltar, tá? E aí a população se revoltando, o presidente chama Oswaldo Cruz e fala: ô, Oswaldo Cruz, o povo não tá mais gostando disso não, meu filho, para um pouquinho. Aí ele falou: tá, mas agora sabe o que eu quero fazer? Eu quero vacinar essa população. E acontece o segundo movimento feito por Oswaldo Cruz, que nós chamamos de campanha de vacina, tá? Foi a vacina que ele fez, que foi a antivaríola, 1904. E o que foi essa campanha dessa vacina? Qual o problema, o raio do problema dessa campanha? Porque ele pediu para o presidente colocar como obrigatório. Porque se ele deixasse assim, só quem quer, aí o que acontecia? Ninguém ia querer, tá? Então, quando ele fala dessa obrigatoriedade, é a hora que pega, né? Por quê? Porque as pessoas, elas não querem ser obrigadas, né, a serem vacinadas. Então, o que acontece? Acontece essa campanha de vacinação antivaríola, só que a população se rebela e, em contrapartida, né, como resposta a isso, nós temos a revolta da vacina, tá? Então, a revolta da vacina, ela aconteceu por quê, tá? Também isso é muito importante a gente comentar. Existem algumas literaturas que eles falam que essa revolta da vacina aconteceu porque eles vacinaram primeiro só os pobres. Imagina o pobre sendo vacinado, ele falava: isso daí é veneno para me matar mais rápido, né?
Então ele falou, por que só a gente está sendo vacinado? Então eles queriam vacinar primeiro os pobres para saber os efeitos dessa vacina, né? Porque eles não sabiam nenhum, qual vão ser os efeitos aqui? Será que vai ter algum efeito colateral? Será que vai ter alguma reação? A gente nem sabe, né? Então a gente vacina primeiro os pobres, depois a gente vacina os ricos. Então por isso que teve essa revolta, tá? Essa revolta foi uma guerra mesmo que aconteceu aí, da população se rebelando contrária a que Oswaldo Cruz tinha feito, tá bom? Então, os dois movimentos feitos por Oswaldo Cruz, sanitarismo campanhista e campanha de vacinação. Não deu certo, né? Porque teve essa arbitrariedade de falar que era obrigado e a população se rebela e nós temos a revolta da vacina, tá? Como sucessor de Oswaldo Cruz, chega Carlos Chagas. Carlos Chagas também é um nome muito comentado, por quê? Porque Carlos Chagas, ele era aluno de Oswaldo Cruz, tá? E aí quando Oswaldo Cruz está conversando lá com ele, gente, não sei porque que deu errado, não sei porque que esse povo quis me matar aí, né, fez essa revolta aí. E aí Carlos Chagas teve uma ideia, falou, sabe o que aconteceu? Oswaldo Cruz, por que tu fez de errado, o que tu fez? Tu não orientou essa população, tu tinha que ter orientado, tinha que ter explicado o que você estava fazendo. Então, quando a gente fala das ações de promoção no SUS, essa palavra, lá na frente vocês vão estudar isso comigo, significa educar, educação em saúde, tá? Vocês, né, vocês vão ser um dos maiores educadores em saúde, vocês vão propagar essas informações. Então, nós chamamos de promoção. Promoção é orientar, informar e educar essa população. E foi isso que Carlos Chagas fez, certo? Passando esse período, eu vou para um período de 1923, que é interessante a gente citá-lo, porque ele vai refletir no que nós temos hoje, tá? Até então, a única assistência que era prestada na área de saúde era pelas entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, santas casas de misericórdia, ou se a pessoa tivesse muito dinheiro e contratasse um médico particular para ela, tá? Ou se ela fosse lá, entregasse para Deus, usasse os chás, as ervas, aquela parte bem empírica, né? Bem de aquilo que não tinha algo comprovado cientificamente, tá bom? Quando deu o período de 1923, nós temos uma pessoa que nós chamamos ele de pai da Previdência Social. O nome dele é Eloy Chaves, tá? Foi Eloy Chaves. E qual a representatividade que Eloy Chaves tem na saúde pública? Eloy Chaves, ele foi um dos homens mais ricos, né, desse período. Ele era dono de várias fazendas e ele começou a observar que o profissional dele, que trabalhava nas fazendas dele, se ele fosse acometido de alguma dessas doenças da época, ele ficava muito tempo lá sem trabalhar, às vezes até morria, nem voltava. E aí Eloy Chaves estava ficando assim, sem ter o que fazer, né? Porque o café dele, ele exportava café, estava lá apodrecendo lá no sol e ele não tinha funcionário para trabalhar. Aí ele teve uma ideia, ele falou, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lei. Ele participou ativamente do governo, né, prefeito, deputado, esses negócios tudo de governo, e aí ele teve uma ideia de criar uma lei, e ele deu o nome dessa lei, o nome dele, né, a Lei Eloy Chaves, nós chamamos de Lei Eloy Chaves. E o que foi a criação dessa lei? Essa lei, ele criou um benefício a esse trabalhador, tá? Então, esse benefício que foi concedido a esse trabalhador, que eram os trabalhadores dele, que eram os ferroviários da época, né? Eles receberam esse benefício, que nós chamamos de CAPES, tá? No seu materialzinho tem tudo aí especificado, tá? Os CAPES são caixas de aposentadorias e pensões, tá bom? Então, ele concedia para esse ferroviário que ele tivesse acesso à saúde, né? Ele teria uma assistência à saúde e também à previdência. Então, ele iria juntando esse dinheiro, porque ele contribuía com 3% do salário dele, e aí depois ele iria poder se aposentar, ou então receber por invalidez, ou ter assistência à saúde. E aí, possibilitando isso para esse trabalhador, teoricamente esse trabalhador ele iria voltar mais rápido, né, para trabalhar lá nas empresas dele, lá nas ferrovias, e aí ele não ia perder tanto esse café como ele estava perdendo, tá? Então, por isso que nós chamamos Eloy Chaves como o pai da Previdência Social, porque hoje, se nós temos essa Previdência, né, que a gente fala Previdência, que é a assistência, a parte da saúde, graças a essa ideia que Eloy Chaves teve nesse período de 1923, ok? Então, meus cheirinhos, para encerrar essa parte da nossa história, eu vou encerrar agora com um período que vai lá pra frente, quando eu ministro a aula, que é uma aula mais extensa, né? Para vocês é uma aula mais direta, né? Porque a gente não pode
prolongar muito, porque o nosso tempo são 30 horas, né, que a gente trabalha com a nossa aulinha da introdução do SUS, mas quando eu trabalho com uma aula mais extensa, eu vou direcionando outros pontos da parte da história, tá? Mas para vocês, eu acredito sim que essa parte, né, essa introdução que a gente abordou aqui é o suficiente para que vocês tenham essa compreensão, tá? Então, para terminar, eu vou falar só um pouquinho sobre um marco que nós tivemos na saúde pública, que foi o divisor de águas, que foi a nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá? Então, a nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela aconteceu no ano de 1986. E por que ela foi tão importante, Andréia? Porque foi assim, esse processo, né, essa evolução histórica, como que ela aconteceu? Ela aconteceu através, né, dessas ações de Oswaldo Cruz, depois Carlos Chagas, depois Eloy Chaves. Só que o que acontece? Depois que a gente passa esse período, a gente tem um período muito difícil, que a gente chama o período da ditadura militar, que foi de 64 até 84. E nesse período só tinha acesso à assistência quem contribuísse para a Previdência Social. Então você ia receber um carnezinho e você ia contribuir. Só que a grande parcela da população tinha como contribuir? Não tinha como contribuir. Então o que aconteceu? Essa população ficou totalmente desassistida. E aquelas doenças que estavam sob controle, né, que aqueles sanitaristas, aqueles epidemiologistas, eles estavam tendo cuidado para manter sob controle, essas doenças começaram a propagar, né, e tornar uma epidemia absurda. Então nós tivemos 2 grandes epidemias, que foi da polio e da meningite, com uma mortalidade altíssima e sequelas para a vida toda, né, principalmente quando a gente fala de polio, tá? Então o que aconteceu? Nesse período, André, por que a população não se rebelou? Porque na ditadura militar você não podia ir contra o governo, né? Então o governo, ele implantou um sistema, que foi o INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, e aí você não poderia ir contra ele, não. Então esse sistema, que é o Instituto Nacional da Previdência Social, ele visava trabalhar com a doença da pessoa. Por quê? Porque quanto mais doente, mais lucro dava para o governo, né? Então o governo, ele queria era isso, ele queria lucrar com a doença da população. Só que aí quando chega no final da ditadura militar, que foi lá em 84, que nós tivemos aí em 85 a Gereta Jazz, né, que entra outro presidente, que é Tancredo Neves, a população, ela se organiza e fala, gente, chega, nós não aguentamos mais. Então aí existe a proposta da 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá? Então essa 8ª conferência foi um marco na nossa história da saúde pública, e nessa 8ª conferência nós tivemos a participação da comunidade. Até então ela nunca tinha participado, e ela vai participar dessa 8ª conferência. E quando ela vai participar dessa 8ª conferência, o que ela fala? Ela fala que agora nós queremos um sistema que seja único para todos. Ué, professora, mas antes não existia esse sistema que era único para todos? De jeito nenhum. Antes lá, né, da Previdência lá que Eloy Chaves criou, era só para os ferroviários, depois eram só para outras categorias, depois na ditadura militar era só para aqueles que tivessem como pagar. E dentro dessa 8ª conferência vem exatamente essa proposta de que exista um sistema que seja único para todos, tá? E que não tenha essa diferença, se você trabalha, se você não trabalha. Então a base da 8ª conferência, ela é muito importante para a compreensão da criação do nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS, tá bom? Então, olha só, meus cheirinhos, eu acho que deu, né, para dar uma pincelada em todo o nosso conteúdo, tá? Pega seu material, dá uma olhadinha aí, mas o principal mesmo eu acabei abordando aqui para ficar muito mais fácil a compreensão na hora que você entrar lá no fórum e a gente começar a discutir exatamente sobre essas questões, tá? Então, essa é a nossa proposta, tá? Assistir a videoaula, pega o material, vamos discutir em relação a todas essas questões, tá bom? Lá no fórum aí a gente pode expandir um pouco mais esse conhecimento, né? Pode falar um pouquinho mais sobre essas questões, e eu tô super aberta, né, a participar com vocês dessa interação, desse nosso primeiro conteúdo, que é toda a parte das políticas públicas de saúde, ou seja, a história, todo o processo até chegar à criação do Sistema Único, tá? Lembrando que o SUS ainda não nasceu, tá? Nós estamos só com a ideia, ou seja, dentro da 8ª conferência, né, que é 1986, nós estamos só idealizando o nascimento desse sistema, tá? Então, na verdade, ele vai nascer na próxima aula, porque na nossa próxima aulinha é a Constituição, e ele nasce dentro da Constituição, tá bom? Foi um prazer, adorei, tá? Espero que também vocês tenham gostado, e até a nossa segunda aulinha.